O Superman foi o primeiro herói da história em quadrinhos, e apesar de ter mais de 80 anos, muitos fatos permanecem obscuros e desconhecidos sobre ele. Alguns deles são incríveis e que nos faz ter mais orgulho ainda do herói, como por exemplo, o Superman já ajudou na vida real a acabar com uma seita extremista, isso mesmo. Já outros são bem bizarros e estranhos, e que particularmente eu queria que nunca tivesse acontecido. Para você descobrir tudo isso, no vídeo de hoje eu separei 10 fatos e curiosidades totalmente desconhecidas e obscuras sobre o Superman. E já revelo desde agora que vai ter pelo menos 3 curiosidades que vão te chocar totalmente. Então fica até o final do vídeo que você vai saber de tudo sobre o Superman. Então, sem enrolação, vamos lá. Foi investigado pelo FBI na vida real. Você sabia que uma história do Superman já colocou a DC como principal suspeito pelo FBI? E isso quase gerou um problemão para a editora. Mas, para entendermos melhor tudo o que aconteceu, precisamos voltar lá atrás, em abril de 1945. Na época, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo e todos estavam à flor da pele. E para demonstrar seu poder bélico e força, os Estados Unidos estavam desenvolvendo a bomba atômica. Mas o que eles não esperavam é que poucos meses antes de Hiroshima e Nagasaki, a DC estava trabalhando em uma história que mostrava o Superman visitando um ciclotron, que basicamente é um tipo de acelerador de partículas. Essa história deixou o FBI nada feliz, que visitou imediatamente o escritório da DC Comics, temendo um possível vazamento. O próprio escritor Alvin Schwartz confirmou anos depois que o próprio FBI veio e tentou impedir que o roteiro se distribuísse. Bem, aparentemente, essa intimidação do FBI deu muito certo, porque a HQ foi encerrada na mesma hora. E a HQ foi lançada alguns anos depois, mas com outra história e outro desfecho, sem a parte do ciclotron. Roubou a identidade de um homem morto. Em Action Comics número 340, lançada em 1966, os roteiristas deram a Clark Kent um número de seguro, para reforçar sua identidade como um jornalista comum, e que ninguém desconfiasse que ele era o Superman. O número era 092096615. Porém, o que chocou e surpreendeu todos os fãs é que esse número pertencia a um homem real, Giobata Balotti, que havia falecido apenas um ano antes da edição. Após todo o alvoroço do lançamento da HQ, os parentes de Giobata inicialmente ficaram bem confusos, mas no fim consideraram uma honra ter o Superman usando o número de seu parente. Acabou com a Ku Klux Klan na vida real. Em 1946, o ativista Stetson Kennedy infiltrou-se na segunda KKK, que estava em uma forte tendência na época nos Estados Unidos. Ele coletou informações importantes e confidenciais, como por exemplo reuniões, senhas, rituais e estrutura organizacional, entre outros. Após fazer isso, Kennedy contatou os produtores do Superman Radio Show, que na época era um programa de rádio do Superman, muito famoso e influente na época. Para você ter uma ideia, ele era um dos programas infantis mais ouvidos da época. Kennedy sugeriu que o Superman enfrentasse a clã numa sequência de 16 episódios, intitulada Clan of the Fire Cross. Os produtores da época não só concordaram, como acharam uma excelente ideia, enxergando os supremacistas como vilões ideais após a Segunda Guerra Mundial. Então o grupo foi retratado como vilões na época. Existem evidências que o programa não só ajudou a combater a seita, como é classificado pelos historiadores como o maior contribuinte único para o enfraquecimento da KKK nessa era. Começou como vilão. A primeira versão do Superman apareceu bem antes, em 1932, na história The Reign of the Superman, com Ethan, feita por Jerry Sizer. E pode-se dizer que esse Superman é uma mistura quase perfeita do Lex Luthor com o Professor Xavier, já que ele era um vilão calvo com poderes telepáticos. Seu nome era William Doom, um vagabundo escolhido por um cientista louco, o Professor Smalley, para receber um soro vindo de um meteorito. Com esse soro, ele adquire telepatia, telecinese, visão telescópica e domínio sobre a mente humana, o que obviamente ele usa seus poderes a seu favor e ganha o pessoal. A história terminou com Doom perdendo seus poderes e percebendo o erro de seus atos, e por assim se manteve, até que alguns meses depois, Shuster e Siegel decidiram remover o Ethan do Superman e transformá-lo num herói. Não sabia voar. O voo com a mão pra cima talvez seja uma das cenas mais icônicas do Superman, mas inicialmente o Superman não era capaz de voar, conseguindo apenas dar super saltos, parecido com o Hulk, e isso se manteve por um bom tempo, até que na década de 40, os animais
animadores dos curtas animados estavam tendo muita dificuldade para desenhar o movimento dele dobrando os joelhos antes de pular. Foi aí então que eles pensaram: já sei, ao invés de pular, vou fazer ele voar. E isso deu muito certo, até que eventualmente esse poder começou a ser associado com o Super, e aos poucos foi introduzido nos quadrinhos. Pra quem viu Smallville, tem um baita easter egg, porque durante a série inteira o Clark não é capaz de voar, apenas dar super saltos, e somente no último episódio da série ele voou. Já gravou uma sex tape com uma casada. Isso mesmo, o Superman é conhecido por ter uma índole e moral muito admirável, sendo para muitos um símbolo de esperança. Mas apesar disso, ele já fez várias coisas obscuras e que chocaria muitos fãs. Uma delas, gravar um vídeo íntimo com uma casada. Por incrível que pareça, isso aconteceu na HQ Action Comics de 1987. Um vilão chamado Sliss, que tem poderes mentais, usou o controle mental para convencer o Superman a gravar uma sex tape com a esposa do Sr. Milagre, a Big Barda. A história mostra até mesmo um diretor pornô reclamando com o Superman por ele, abre aspas, não estar sendo apaixonado o suficiente, fecha aspas. No final da história, o Sr. Milagre aparece e impede que a gravação continue, e os três decidem que nunca mais irão falar sobre isso. Foi o primeiro Asa Noturna. Se você conhece o Brainiac, sabe que ele é um lunático e que coleciona cidades inteiras em garrafas. E em Superman 158, Superman e Jimmy Olsen viajam para uma das cidades garrafas, Kandor. Mas ao entrar na cidade, Clark percebe que não tem seus poderes. Para piorar tudo, inicialmente eles são confundidos e tratados como criminosos foragidos. Para se protegerem e limparem seus nomes, eles assumem identidades secretas, inspiradas em Batman e Robin, mas com toques kryptonianos, Asa Noturna e Pássaro de Fogo, que são baseadas em aves nativas de Kandor. Alguns anos mais tarde, ao entrar para a equipe dos Jovens Titãs, Dick Grayson adotaria o nome Asa Noturna em homenagem ao Superman. Tem um feriado. Nos quadrinhos, o Superman ganha um feriado só para ele. O feriado é celebrado na terceira segunda-feira de maio e é chamado de Miracle Monday, ou Segunda Milagrosa. Nesse dia, as pessoas colocam um prato extra à mesa para o Superman, parecido com o que as pessoas fazem com Papai Noel, colocando biscoitos e leites para ele comer. Tem o programa melhor avaliado da história. No dia 14 de janeiro de 1957, era exibido o episódio Lucy e Superman, do programa Eu Amo Lucy. Além de ser considerado o episódio de série de super-herói mais bem avaliado da história, ele também foi assistido por 48,3% das residências americanas. Ou seja, quase metade dos americanos estavam sentados assistindo o episódio. E esse episódio é considerado o episódio com maior audiência no segmento de super-heróis. Para você ter uma noção do feito do Super, cerca de 38% dos americanos assistem ao Super Bowl. Hoje em dia, possui um lar oficial. Desde 1979, um festival de 4 dias dedicado ao Superman é realizado todo ano, no segundo fim de semana em junho, na cidade de Metrópolis, em Illinois. A cidade recebe anualmente entre 20 mil e 30 mil pessoas do mundo inteiro. Além disso, em 1972, a cidade recebeu permissão para ser o lar oficial do Superman, por ser o único na América do Norte com o nome de Metrópolis. Essas foram as 10 curiosidades sobre o Superman, e por hoje é só. Se você ficou até aqui, não esquece de comentar qual curiosidade você não conhecia e qual você achou a mais legal, que eu vou te responder. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.